Boa noite, amigos de caminhada, espíritas e não espíritas, mas acima de tudo, amigos que comungam no mesmo princípio do amor cristão. Uma alegria muito grande, na realidade, estar participando desse estudo, desta sala de estudo com a ideia da Fernanda Dias. Queria agradecer o convite e essa oportunidade de esclarecimento e de comunhão, diante de tantos assuntos que nós temos acerca da nossa doutrina belíssima de ensinamentos, que é a doutrina espírita. Nós ficamos aqui responsáveis pelo estudo do capítulo 22 do livro Religião dos Espíritos. Então, esse estudo, ele é muito forte. O tema, o tópico que nós ficamos aqui responsáveis foi o anti-falsos profetas. Eu vou ler rapidamente para que a gente possa contextualizá-lo. Reunião pública do dia 30 de março de 59, questão 624 do Livro dos Espíritos. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estúcia. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e sedentos de posse. Assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal de nossa conduta. Não vale assim alegar confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia. O respeito fictício, valores de que sejamos depositários do pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é no fundo simples mudança de vestimenta, sem afetar na maioria das circunstâncias a nossa formação espiritual. Não creias desse modo em todo espírito, diz o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. A ilusão admitida é a nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres, como sendo a luz do nosso caminho. E cortejando com as lições dele, desse nosso mestre Jesus, avisos e informes, mensagens e advertência que nos sejam endereçados, desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço não somos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. Na questão 624, que esse capítulo ele menciona, no Livro dos Espíritos, a pergunta é exatamente essa: qual é o caráter do verdadeiro profeta? O Livro dos Espíritos nos responde exatamente assim: o verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações,
Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O que nós entendemos como os profetas? O capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre todas essas características do profeta. É aquele que nos traz as elucidações, podemos dizer assim, aquele que nos traz as evidências ou as profetizações, ou podemos trazer esse profeta muito mais para essa nossa realidade. O profeta que se coloca a serviço da mensagem do nosso Mestre Jesus, de levar essa mensagem do Evangelho aos quatro cantos desse mundão de meu Deus. Como que esses profetas, eles são identificados na sua natureza mais simples e verdadeira? Esses profetas, que somos, de certa forma, todos nós. De que maneira que nós nos colocamos levando essa mensagem a todos aqueles que nos escutam? E de que maneira nós estamos recebendo essas mensagens? Quem é que nós consideramos realmente um verdadeiro profeta que viveu conosco? Chico Xavier. Aquele, sem dúvida nenhuma, é uma referência. Principalmente porque a característica fundamental do profeta, deste verdadeiro profeta, é a sua busca incansável pela sua reforma moral. Essa sim. Essa busca, essa reforma moral, esse sentimento pulsante de que a gente precisa melhorar a cada dia, é que faz com que nós sejamos, em qualquer lugar que nós estejamos, acreditados. Entenda bem, não estamos dizendo que vamos montar palanques para fazer-se acreditar, mas através das atitudes, da ação, da conduta, é que se farão as evidências deste caráter. Eu tenho observado, trazendo hoje para o nosso contexto, nós que somos espíritas, que temos hoje a consciência da verdade, da imortalidade da alma, de que tudo o que fazemos somos responsáveis e não temos como delegar a terceiro, não temos como passar, a carta para o outro, porque somente a nós é que cabe essa responsabilidade das nossas ações. Esse contexto que nós estamos vivendo, pandemia, a política, não estou aqui fazendo defesa a partidos, por favor, mas eu tenho observado nas redes sociais uma enxurrada de mensagens. Mensagens essas que trazem conteúdos que, se nós não tivermos uma base doutrinária, nós começamos a propagar. Nós começamos simplesmente a acreditar e tomar isso como verdade, porque foi dito por um profeta com um pseudo-espírito sábio determinadas colocações. E também eu tenho percebido muito, eu acho que todos vocês devem perceber, essas enxurradas de prática do desamor e da falta de respeito. Ora, o que o nosso mestre nos traz dentro dessa lei de amor? Não é respeitar o próximo? Não é amar o próximo? Como é que nós começamos a agredir o outro porque ele não pensa como a gente? Porque ele não comunga com a nossa ideia, quando na realidade nós temos que ter a capacidade de compreender que o outro pensa, mesmo que não seja como a gente. E o respeito é o que vai valer. Mas eu tenho ficado um pouco assustada com algumas colocações que são de cunho de profecias. Nós temos uma mensagem, eu vou até pesquisar aqui, porque nós comentamos sobre isso, houve um comentário na sala de estudo, dessa mensagem que o Chico nos trouxe, e essa mensagem ela é verdadeira, profetizando a questão de um presidente que virá comandar a nossa pátria. E o que me chamou muito a atenção é que começaram a colocar como se essa pessoa fosse o presidente atual. Entenda bem,
Eu acho que nós temos que ter responsabilidade com o que está sendo colocado. E houve alteração na mensagem, no final dela. Em nenhum momento consta na mensagem original que este moço, este cavaleiro, né, que vai surgir com essa ideia do patriotismo, começa com a letra B. É assim, a gente brinca um pouco com isso, mas isso é muito sério, gente. Isso está sendo divulgado nas redes sociais, colocando a imagem do Chico vinculada. Nós temos a responsabilidade, principalmente com tudo que nós fazemos, que nós mandamos para essas pessoas. As pessoas nos buscam perguntando o que você acha disso, qual a sua opinião sobre isso. E a gente simplesmente não tem uma formação, uma linguagem formada, uma base doutrinária para orientá-los. E porque temos interesses, só pode. Para adulterar algum conteúdo, é interesse. Então, assim, hoje eu tenho tido muito cuidado com essa enxurrada de profetas que nós estamos vendo no nosso mundo. E essa proposta, ela é muito séria. Ela é muito séria. A gente tem que se investigar intimamente de que maneira que nós estamos nos posicionando. Tem uma questão que mexe muito comigo, em que as pessoas se dividem, né, dentro da casa espírita ou dentro do templo religioso que se comunga. Eu sou uma coisa, fora dela eu sou outra. Não, nós somos uma unicidade. A nossa conduta moral, ela tem que estar conosco, independente da religião, da filosofia que nós praticamos. A conduta moral, ela é do homem de bem. Assim, esse profeta, ele está preocupado com essa conduta moral. Quantos irmãos nós vemos manipulando as informações, manipulando os sentimentos, subjugando as pessoas com as suas revelações? Quando um espírito desencarnado, porque nós também temos os falsos profetas também na erraticidade, e eles só nos chegam por afinidade. Na mensagem diz isso. Nós é que permitimos essa aproximação. E eles fazem uso da mediunidade daquele que não é sério, para fazer a bagunça. É aquele que gera intriga, é aquele que gera tumulto, é aquele que está muito preocupado com as evidências da aparência, e muito pouco preocupado com a essência do trabalho da caridade. Essas informações, elas não podem ficar dispersas e nem separadas. Nós somos uma unicidade, nós somos um ser, e que estamos envolvidos em tudo que nós falamos, em tudo que nós pensamos. Nós somos os responsáveis. Nós que temos essa possibilidade, que nós já conhecemos a mensagem do nosso mestre, nós temos a responsabilidade de falar do amor. As nossas máscaras, elas não podem permanecer. Elas devem ser retiradas. E a gente tem que ter apenas uma face diante da verdade. E nos cabe, quando recebemos essas mensagens, avaliá-las criteriosamente, com bom senso, tirando o nosso interesse pessoal para poder repassá-la. Dentro de um trabalho mediúnico, somos visitados por vários amigos equivocados e que trazem mensagens absurdas. Um médium desavisado, despreparado, porque não estuda, ele vai tomar aquilo como absoluto e como verdade. Então, nessa maneira, a gente começa a entender a importância de estudar. A gente começa a entender a importância de assumir,
de fato essa responsabilidade. Assumir de fato o que nós somos nesse mundo. Assumir de fato o caráter do homem de bem. O quanto que nós estamos suscetíveis, o quanto que nós encontramos irmãos encarnados, sim, que comungam da nossa doutrina, moldando a sua maneira, como deve ser vivida a doutrina dos espíritos. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque a gente começa a perder a essência, né? A essência dessa presença espiritual. A essência desse momento em que a gente tem mais é que aprender a estudar mesmo, a olhar, a verificar. Vem cá, vem para o Evangelho. Vem com as suas missões dos profetas. Vem cá, vem identificar o que é um falso profeta. Aquele ali que está falando, não é aquela história assim, aqui eu falo, mas a gente sempre diz quando vai fazer uma palestra, conversar, todos os nossos amigos palestrantes falam isso, que quando nós somos escolhidos a abordar algum tema, é porque nós estamos precisando ouvir esse assunto. Não é ouvir, não. A gente está precisando internalizar. Porque ouvir a gente ouve. A gente falando, na verdade, é viver. Nós precisamos viver a essência do nosso Mestre Jesus. Nós temos que começar a parar realmente assim de tanta bobagem que nos separa desse princípio maior, que é de levar um esclarecimento, uma doutrina séria, uma doutrina feita para o amor e do amor. Se o que tem que ser não é o que eu desejo, mas atende ao coletivo de forma bela, que seja, eu vou aprender. Não brigar. Essa briga ela é muito cansativa, né? Então, dessa forma, nós temos que começar a ter essa consciência. Nós somos homens de bem, estamos caminhando para isso. Homem de bem, logo está ali um bom espírita. Como se identifica um bom espírita? Se ele possui as características de um homem de bem. Aí nós vamos aqui para o Evangelho, os falsos profetas, que se seduzem, que ora comungam, não dá para servir a Deus e a Mamon, mas faz isso de maneira muito tranquila. Então nós temos que ter essa consciência. O pedido hoje que nós estamos fazendo nesse estudo é que nós temos que ser sinceros. Sinceros com tudo que nos vem. Sinceros com as mensagens que recebemos, sinceros com a mensagem que repassamos. Criteriosos. Criteriosos. Nós precisamos fazer com que as nossas... Vou até fazer isso, pensei nisso aqui. Que as nossas máscaras só sirvam para nos proteger e não para camuflar a verdade. Sejamos sinceros. Sejamos dignos de levar a mensagem do nosso Mestre Jesus. Pode ser através das elucidações ou não, advindas do plano espiritual, mas acima de tudo que nós estamos sendo cercados de conhecimento do Evangelho que Ele nos deixou, do exemplo que Ele nos deixou. Então vamos começar a adotar essa postura mais cristã. Olha para o outro com o mesmo carinho. Veja e sinta no outro o que está passando no teu coração. Empatia. Vamos parar de brigar, de ser o dono da verdade. Vamos começar a aprender a reconhecer a verdade. Assim, teremos mais segurança para caminhar. Teremos mais segurança para ter com quem caminhar. Se o que nós estamos passando hoje no mundo é necessário para que nós possamos aprender, então vamos aprender. Nós vamos aprender com a verdade.
Vamos aprender no amor.